Boa tarde, pessoal. Marcelão na área, direto do trono, esperando a Claudinha para entrar aí. Ela já deu um follow-up a partir do Instagram dela. Muito legal e muito extraordinário, falando sobre a superpotência de Deus, falando sobre o superpoder de Deus, falando sobre entregar nas mãos dele, falando sobre várias coisas do templo e a gente entender que o templo somos nós, eu, você. E somos cheios quando a gente se dispõe, quando a gente se abre, quando a gente entrega o nosso coração para o nosso Pai. Aí Ele enche a gente com o poder dele, com o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo veio para cá e morreu na cruz, e desde quando a Bíblia é Bíblia, tem falado sobre a vinda de Jesus. E nós falamos sobre isso ontem, né, Claudinha? Quando a gente abre o nosso coração, quando a gente verdadeiramente se entrega a Deus, Ele limpa a casa, Ele separa o joio do trigo, depois que o joio e o trigo tomam forma, e Ele, por seleção natural, e Ele enche o templo, ouve a nossa voz, a nossa oração e sara a nossa terra, e tira as ervas daninhas e faz uma limpeza geral no nosso coração. E hoje a gente vai falar em Ezequiel 42, os dois edifícios É isso perto aí, do né, templo e Marcelo? algumas coisas. É entender que o templo, né, do Espírito Santo somos nós somos templo. Então, quando ele está colocando aí a respeito de mudança, de transformação, de reconstrução do templo, ele não está falando só aquela reconstrução física, mas a reconstrução verdadeiramente espiritual, né? Isso não Isso. significa, como eu falei, nós somos errados, mas o que não precisa acontecer que assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que nós tenhamos também essa renovação de forças e o desejo para a mudança, né? O desejo para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Todas as manhãs, todos os domingos, todos os dias, todas as tardes, todas as noites. O Ezequiel 42 vai falar sobre isso, vai continuar falando sobre as medições do templo. Ele é bem curto, tem 20 versículos. Eu queria saber, eu leio de uma vez só e a gente comenta, ou eu leio e paro? Pode ler. Então tá bom. Olha só, os dois edifícios perto do templo. Tem duas coisas que me chamaram a atenção nesse texto, tá bom, Claudinha? É o Aham. seguinte, depois disso o quê? Depois disso o quê? Vocês lembram? Lá no capítulo 41, finaliza dizendo o seguinte: havia também uma cobertura feita de madeira de frente ao vestíbulo e por fora. E havia janelas estreitas, palmeiras de ambos os lados, e era tudo igual, como as câmaras laterais do templo e a cobertura de madeira. E aí, depois que ele falou sobre as portas e sobre o altar de madeira e sobre as medidas totais A do templo, diferença entre e sobre medidas, né? A janela e é, a porta tinha 5 e metros, mas o restante tinha uma medida de o 3 tamanho, metros e tudo mais. Sabe o por que a tamanho porta do tem Santo 5 dos metros? Santos. Para ficar maior, para deixar Não. todo mundo entrar, entendeu? Ué. E aí o tamanho do Santo dos Santos, que quando Deus enche o templo e tudo mais, e ele vai dar algumas especificações um pouco mais profundas hoje. Os dois edifícios perto do templo. Depois disso, o homem me fez sair para o átrio exterior, para o lado norte, e me levou às câmeras que estavam do lado norte, opostas ao edifício na área separada. Esse edifício do lado norte tinha 50 metros de comprimento e largura e era 25 metros. De um lado dava para a área de 10 metros que pertencia ao átrio interior e de outro lado dava para o pavimento que pertencia ao átrio exterior. Havia uma galeria frente a outra galeria em 3 andares, diante das câmaras. Havia uma passagem de 5 metros de largura de lado de dentro e 50 metros de comprimento, e duas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaços destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas
Eram 3 Ixi. andares e não tinham colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. Havia também um muro do lado de fora, diante das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras. Esse muro tinha 25 metros de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior eram de 25 metros, e eis que diante do templo a Olha, olha. extensão era de 50 metros. Na parte de baixo, do lado leste, ficava a entrada dessas câmaras para quem entra pela porta do átrio exterior. Na largura do muro do átrio do lado sul, diante do edifício da área separada, havia também câmaras e uma Não, passagem na frente delas. Tinha a feição das câmaras do olha, lado norte, o mesmo comprimento e largura olha. e as mesmas saídas, o mesmo arranjo com as entradas das câmaras do lado norte, assim eram as entradas das câmaras do lado sul. Havia uma Olha. entrada no início da passagem, a saber, a passagem bem diante do muro correspondente para quem entra no lado leste. Então o homem disse: as câmaras do lado norte e as câmaras do lado sul, que estão diante da área separada, são câmaras sentadas, não, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas santíssimas, nelas também depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestes que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras roupas e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. As medidas da área do templo. Quando acabou de medir o templo interior, ele me fez sair pelo portão que dá ao leste e me pediu a área ao redor. E mediu a área ao redor. Mediu ao lado leste com a cana de medir e deu 250 metros. Mediu o lado norte e deu 250 metros. Mediu também o lado sul e deu 250 metros. Voltou-se para o lado oeste e mediu, deu 250 metros. Assim ele mediu a área pelos 4 lados. Havia um muro ao redor de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para fazer a separação entre o santo e o profano. Você tá fazendo coleção de planta, é? Você está virando bióloga, estudadora ou isso aí é para o dia de Ramos? Do que estava lá? Ah, do coqueiro. É um coqueiro. Ah, eu achei que era para o dia de Ramos. Desculpe. O meu coqueiro faleceu. Foi. Enterrou? Eu enterrei antes dele falecer. Senhor não, Tá não. bom. Mas é porque Ó, eu acho que. É, enfim. o que me chama a atenção, o que me chama a atenção nesse texto são 2 passagens. A primeira é a confirmação de que a Bíblia é um manual de vida, até para construção. Deus ensina até construir as coisas. Por que que eu digo isso? Porque olha só, lá no versículo 6 ele diz assim: porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. Havia também um muro no lado de fora, diante das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras deste muro tinha 25 metros de comprimento. Os lados de cima eram mais estreitos do que o lado de baixo, os andares eram mais estreitos e mais rechonchudos para poder conseguir segurar o peso do de cima. Entendeu? E tinha um muro em volta das câmaras, por baixo, para poder segurar também, arquitetonicamente falando, as câmaras de cima. Olha só que impressionante isso.
Até isso Deus ensina na palavra. Ensina você a construir, você ser arquiteto, a você ser mestre de obras, a você ser engenheiro, a você ser pintor, a você ser tudo. Está escrito aqui como é que faz na Bíblia. É impressionante. E a segunda coisa é o último versículo que me chama muita atenção, que é assim: assim ele mediu a área pelos 4 lados. E havia um muro, olha só que impressionante esse muro. Havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para fazer separação entre o santo e o profano. 250 metros de largura para separar o santo do profano. Ou seja, não tem como misturar. Eu estava ouvindo um bispo hoje, agora, no horário do almoço, ele estava falando assim, que as pessoas elas estão, nesta pandemia, querendo acessar o sagrado com o pé no profano. E isso não vai acontecer nunca. E isso nunca vai acontecer. Porque existe um muro que separa em 250 metros de largura, no mínimo, entendeu? Entre o profano e o sagrado. Quando a gente vai lá na parábola do pobre rico, ou do rico e do pobre, do Lázaro, entendeu? Que ele está no seio de Abraão. Deus diz assim: não há possibilidade de ir para lá, para o outro lado, porque existe um abismo entre os dois lados. Existe uma separação entre o santo e o profano. O que houve com ele? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Aqui ele tá dentro do carro, aí ele vai ficando agoniadinho. Existe uma separação entre o santo e o profano. Existe uma separação entre o certo e o errado. Existe uma separação. Logo em Gênesis, quando a gente pega lá em Gênesis, é impressionante. Comecei a estudar Gênesis de novo esse ano. E aí Gênesis, ele diz assim, eu vou abrir aqui rapidinho. Ele diz assim, em Gênesis 1, no princípio criou Deus a terra sem forma e vazia. E aí então Deus disse o quê? Qual foi a primeira palavra Haja que Deus luz. disse? Não, ele disse trevas não. Haja luz. Por quê? Por que trevas não? Porque onde tem luz, não tem trevas. Então ele disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação. Ele fez separação entre luz e trevas. E foi assim até e será assim até a consumação dos séculos. Não existe, é impressionante, porque a gente vai ler uma zorra de um capítulo que fala sobre a medida disso, a medida daquilo, a medida daquilo outro. E disse: Senhor, você vai ter que me tomar e falar alguma coisa, porque o que que eu vou falar? Tudo que eu tinha para falar sobre medida, porque Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é detalhista, então seja detalhista no seu ano. Aí no segundo capítulo ele vai, toma e fala uma outra coisa a respeito de medir, tá medindo o templo. E ele diz no final do capítulo assim: ei, 250 metros de separação entre profano e sagrado. É sobre isso que você vai falar. Sobre a separação entre o profano e o sagrado. É impressionante, é extremamente impressionante. Não tem como. Sabe aquele lance que você falou ontem na nossa live? Você disse assim: Marcelo, você estava conversando comigo, você diz: o seu erro não me define. O meu erro não me define. O meu erro não me define, mas eu não entro com ele no céu. Mas eu não entro com ele na luz. Ele não me define, ele não diz quem eu sou, eu posso mudar aquilo lá, porque eu passei. Ele diz isso nesse capítulo, que está acabando nesse livro, que está acabando. A gente está acabando esse capítulo. E ele disse isso, ele diz assim: você é responsável pelas coisas certas e é responsável pelas coisas erradas. Se você passa a vida inteira fazendo certo, no finalzinho faz errado, tá lascado. Passa a vida inteira fazendo errado, chega no finalzinho e faz certo, tá de boa, porque o de lá de trás eu não me lembro dos últimos, não é igual o INSS, sacou? Que você começa a trabalhar na sua vida, quando você vai aposentar, que você começa a trabalhar na sua vida ganhando um salário mínimo. E aí, quando você vai aposentar, você está ganhando 10 salários mínimos. Mas você não aposenta com 10 salários mínimos, você aposenta com a média de tudo que você produziu
de produtividade na sua vida. Não, com Deus não é assim, não. É a última contribuição que vale. Tá entendendo? É a última contribuição que vale. São as últimas atitudes, são os últimos comportamentos. Ah, mas eu acho isso tão injusto. Por isso que ele fez a gente no sexto dia. Porque ele não queria saber a nossa opinião. Ele disse que é assim, pronto e acabou. Tá entendendo? E não existe coisa mais justa, mais certa, mais honesta e mais maravilhosa do que ele. Porque não, ele diz várias vezes isso. Não suje o profundo. Não tem como sujar. Se você vai para trevas, fica escuro. Se você vem para a luz, a sua escuridão, os seus erros, eles vão aparecer e eles não vão resistir e eles vão se limpar. Eles vão se limpar. Porque quando a gente faz uma vistoria num prédio, Cláudia, eu estou para receber o meu apartamento e aí eles vão marcar a vistoria para o mês que vem. E aí a vistoria é assim, você vai com a lâmpada, eu vou levar até essa lâmpada aqui que eu coloco iluminação para fazer as lives, e você vai e chega pertinho da parede para saber se tem mancha, se está borrado, se tem alguma marca. Quanto mais próximo à luz, melhor você enxerga o defeito. Só que olha só que extraordinário isso. Quanto mais próximo à luz, melhor eu enxergo o defeito, mas eu não consigo esconder nada, eu preciso corrigir aquilo. Quanto mais nas trevas, eu consigo mais esconder isso, porém, eu não corrijo isso. E aí o destino quem decide sou eu. O caminho quem decide sou eu. Eu decido ficar mais próximo da luz, ou eu decido ficar, mas aí eu vou me mostrar, aí eu vou me aparecer, aí eu vou ficar exposto. Mais exposto do que o seu irmão ficou na cruz. Por mim e por você, não existe maior exposição. E daí que você vai ficar exposto? Paciência. Não é não? Sim, com certeza. Quer falar alguma coisa? Eu falei para sempre. Não, eu vejo dessa forma também, sabe, Marcelo? Vejo assim, você falou assim, o que o Senhor tá falando conosco a respeito de medida, né? Aí você comentou uma coisa bem interessante, você disse assim, o primeiro dia, quando ele falou sobre medida, que a gente ficou bem assim, o Senhor falou conosco a respeito de medir tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida nesse ano que vai chegar e ser detalhista em tudo aquilo que Ele coloca na nossa vida. No segundo dia que ele falou de medida, olha como ele é bem, o Senhor segue uma sequência. Cronológico. Ele não faz as coisas assim por acaso, né? Então, no segundo dia que ele fala de medida, ele diz, tudo bem, eu tenho tudo isso para você, mas para que você receba tudo isso verdadeiramente, você precisa moldar a sua casa, moldar a sua vida, moldar o seu comportamento. E aí, no terceiro dia, quando ele vem falando sobre medida, aí você vem com essa questão aí de que a gente precisa se afastar do mal. A gente precisa se afastar das coisas que nos fazem pecar, das coisas que nos traz, e não só aquilo que nos faz pecar diretamente, mas aquilo que faz o outro pecar e aquilo que nos faz pecar indiretamente. Porque a palavra de Deus diz que se o comer carne escandaliza o seu irmão, não coma carne. Então tudo aquilo que escandaliza seu irmão, que faz com que ele peque, que traga maldição para a vida dele, também você tem que se afastar daquilo, você tem que tirar aquilo da sua vida para que você tenha um renovo. Quer dizer, ele vem bem descritivo com relação a isso, e a palavra do Senhor diz, porque a medida do Senhor é uma boa medida, abundante e sacudida, recalcada e transbordante. Sacudida, recalcada e transbordante. Entendeu? Então, quando ele fala de medida, ele está falando, a medida dele é boa, ela é sacudida, quer dizer, ela primeiro sacode a sua vida, né? Depois ela como é que é a palavra? Recalcada. Ele dá aquela batidinha para caber mais. Aqui, ó. Coloquei muito, aqui, você põe a farinha. Você põe a farinha aqui, ela ficou aqui, você dá aquela recalcadinha para poder ela sentar e caber mais. Entendeu? É isso. E aí, abundante, entendeu? Então ele vai fazer sobrar, ele não vai colocar só na medida, só no talo ali, não. Ele vai fazer sobrar na sua vida. Então, quando o Senhor fala de medida, ele está falando de tudo isso. Ele está falando, eu tenho uma medida boa,
para te dar. Eu tenho uma medida abundante para te dar. Mas para receber essa medida, você precisa colocar a sua casa em ordem, você precisa transformar a sua vida e você precisa se afastar do mal. E você vê isso com Israel claramente, porque Israel tinha uma Claramente. medida boa, abundante, né? E se afastou da presença do Senhor, e aí precisou ser sacudido, ser recalcado, e agora o Senhor está trazendo novamente uma nova medida boa, abundante sobre a vida de Israel. E na nossa vida é assim, né? Quebra, refaz, e se não tiver bom, ele vai quebrar de novo e refazer de novo quantas vezes for necessário, até que realmente esteja bem recalcado, bem, né? Bem amassado, bem para caber mais. Porque como a gente diria no nosso treinamento, né, Marcelo? Cabe mais! Sempre Cabe cabe muito mais. mais. É isso Sempre aí. cabe mais. Bateu uma saudade agora do treinamento presencial, viu? Quando você falou aí. Né? Poxa, foi. Mas vamos. Tá acabando. Tá acabando. Então é isso. É, Quer falar mais alguma coisa ou estamos de boa? estamos de boa. Eu acho que Deus já falou Esse, tudo que ele queria falar. esse é o capítulo 42 de Ezequiel, mas a gente volta com 43, que é Deus enchendo o templo. Preste atenção nisso. Ele preparou, ele entrou, ele sacudiu, ele limpou, ele deu as medidas, ele falou exatamente como que precisa ser, e agora ele vai encher a casa, ele vai encher o templo. Então conserte-se, deixe Deus Vai entrar, trazer a deixe ele te abundância. consertar, deixe ele entrar, exatamente, deixe ele te consertar, deixe ele entrar, vá como você está, sujo mesmo, quebrado mesmo, destruído mesmo, ele que reconstrói, ele te dá as medidas e o direcionamento para reconstruir, e ele ainda diz para você assim: afastarei as trevas de você em 250 metros, se você me permitir. E depois que eu faço isso, eu encho o templo e nada vai me alcançar. Ah, quer dizer que por causa disso eu vou ficar rico, não vou ter dificuldades, não vou ter transgressões, não vou ter isso, não vou ter aquilo. Pare de se enganar. Vai ter sim. Mas com ele, o fardo é leve, o jugo é suave. Tá joia? É isso aí. Papai do Beijo no céu, coração. obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigada porque o Senhor nos aceita como estamos e como somos. E é o Senhor que transborda e transforma a nossa vida. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, trazendo um renovo, trazendo força, Pai amado, para que possamos ser moldados e que, em nome de Jesus Cristo, seu nome seja glorificado, Pai amado, em nossas vidas, Aleluia. para a honra e glória do teu nome. É o que, que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, Amém. Beijos no coração. Ah, quer tirar foto? beijo Vem. no coração. Beijo! Até amanhã! Até mais Até mais tarde! Até amanhã! tarde. Até mais tarde! Beijos! Tu que encerra.